Olá, tudo bem? Como é que está o senhor? Como é que está a senhora? Olha nós chegando aqui, tudo novo, e a gente está aqui estreando hoje na nossa Web TV Fala Pintada. Web TV, aqui você se vê, Fala Pintada. E a partir de hoje, nós estamos aqui começando uma nova era, um novo programa, tudo novo, e diversos programas na nossa Web TV Fala Pintadas. Muitos programas, um melhor que o outro. E olha, quem está aqui, a gente começando a partir de hoje, né, o nosso programa muito bom, bacana, que é para você, Imóveis em Foco, hoje com o corretor Cláudio Rios, grande Cláudio Rios, grande profissional, está aqui e você vai saber tudo, você aqui vai tirar todas as suas dúvidas sobre imóvel, o que é, locação, venda, tudo que você quiser saber, você vai ter aqui na Web TV Fala Pintadas e em todas as redes Fala Pintadas, que estamos em todas as redes, TikTok, Instagram, YouTube, Kawaii, Facebook, e agora a gente aqui com a nossa Web TV Fala Pintadas. E recebemos hoje o corretor de imóvel Cláudio Rios. É com muito prazer que a gente está agradecendo por essa oportunidade. Você que depois vai assistir esse programa, a hora que você assistir, não sabemos se é manhã, tarde, noite, ficamos felizes em ter você aqui. Muito mesmo, tenho certeza disso, que esse programa vai estar ajudando bastante você. Muito obrigado pela oportunidade, corretor de imóvel Cláudio Rios, aqui a rede Fala Pintadas e a Web TV Fala Pintadas agradece a sua presença e, mais ainda, a sua disponibilidade para todas essas dicas maravilhosas. Seja bem-vindo ao programa Imóvel em Foco. Obrigado, Cláudio. Alô, Zezinho, eu que agradeço a você por essa oportunidade, né, de estarmos mais uma vez, que já teve uma certa época aí que eu fui entrevistado por você, acho que foi no Facebook, não sei, salvo engano, né? Acho que foi isso. Então, que bacana. E um prazer estar aqui novamente, né? E espero aí ajudar as pessoas, o programa, né? E dividirmos um pouco aqui experiências e também dúvidas, né? Que a gente vive também aprendendo. Isso é bacana. Então, assim, uma pessoa tem uma dúvida, a gente tem também outra dúvida lá de cá e vamos buscar soluções para isso, tá bom? Então, eu fico à sua disposição. Por que você decidiu se formar nessa área, buscar essa área? Você que vem de uma cidade do interior da Bahia, pequena, não tem muito esse conhecimento, né? Muitas outras áreas. Por que o corretor Cláudio Rios decidiu se especializar nessa área? Rapaz, na verdade, isso foi por um acaso, entendeu? Lá no início, quando eu estava em Pintadas, fui para Salvador, morar em Salvador, e aí eu estava vendendo o imóvel lá de meu pai, né? Que ele tinha construído uns imóveis lá para alugar, etc. Então, eu fui anunciar esses imóveis, na época, na verdade, para vender, porque o interesse dele era vender, não era locação. E aí, o que ocorreu? Apareceu o pessoal do Cresce lá, que é um órgão responsável pela parte de corretores, né? E aí, apareceram lá querendo me multar, pensando que eu era, digamos assim, uma pessoa que não tinha nada, nenhum vínculo com aqueles imóveis, porque quando você, digamos assim, você que não é dono daquele imóvel, não é um parente direto, alguma coisa assim, você não pode fazer a intermediação de uma venda, de uma locação, etc. Você pode até administrar o imóvel, como, por exemplo, advogados e outros, aí administram imóveis, mas eles não podem divulgar esses imóveis, não é? Então, por acaso, eles compareceram lá, eu nem conhecia esse órgão, e aí eu tive interesse de fazer o curso, me especializar nessa parte.
É tanto que aconteceu o seguinte, eu fiquei só um período participando, fazendo parte dessa área de corretor de imóveis, né? Mas bem para frente eu retornei e aí estou até o momento. Sendo que naquela época, também tem mais um fato, eu fui para lá com interesse de trabalhar, de estudar a parte de engenharia civil, né? Porque minha área sempre foi a parte imobiliária, sempre gostei dessa área, de construção e etc. É tanto que na época que eu trabalhava na prefeitura aqui, né, naquele período anterior, eu trabalhava na parte de obras, né, setor de obras públicas aqui, por exemplo. Fazia desenhos arquitetônicos, fiz cursos de desenhos arquitetônicos, etc. E aí, fui para Salvador, me envolvi com outras áreas lá, a parte de design, gráfico, etc., né? E depois, como eu já tinha o CRES, que eu tinha trancado, retornei a essa parte aí. Aí estou me especializando cada vez mais sobre essa área aí. Como é que foi quando você recebeu a visita desses profissionais? Rapaz, aí quiseram me multar, eu tive que comprovar que no caso, o imóvel era de meu pai, que meu pai estava no interior e eu que morava lá, eu era responsável. E aí eles me indicaram, inclusive, olha, faça o seguinte, faça esse curso aqui, me indicaram o curso. Quando eu fui dar uma pesquisada, naquele tempo não tinha internet, né? Era classificado de jornal, o jornal à tarde, fazer aqui um merchandising, né? Que não sei nem se existe ainda esse jornal. E aí eu fui lá nos classificados, olhei, tinha divulgação lá que tinha um curso de corretor de imóveis, aí eu fui fazer o curso. Bem interessante. Qual a importância hoje hoje você diria, você tem um conhecimento de hoje, você já sabe, a importância hoje de você ter o curso de corretor de imóvel, para quem quer seguir nessa área? O curso de corretor hoje ele é bem abrangente, né? Porque assim, você faz o curso, hoje inclusive tem um curso técnico, que é o tecnológico, aliás, técnico e o tecnológico, né? O técnico foi o que eu fiz naquela época, que não tinha o tecnológico ainda. O tecnológico hoje, por exemplo, você faz 2 anos e meio, tipo nível superior, né? E aí você pode explorar várias áreas na área de corretagem. Você pode trabalhar com vendas, com locação, você pode trabalhar com fazer auditorias, tem vários tipos de auditorias. Você pode se especializar, por exemplo, em vistoria imobiliária, avaliação de imóveis, tem várias. Agora, por exemplo, eu estou fazendo um curso de avaliação de imóveis, me especializando nisso. Bom, então a gente hoje começando aqui o nosso programa, vamos com o nosso primeiro tema aqui, que é falar sobre o tipo de imóvel que traz bons rendimentos na locação, Cláudio. Hoje, por exemplo, hoje o que está bombando mesmo vamos falar assim, o pós-pandemia, né? Para ficar melhor, o pós-pandemia, porque antes já existia tal, mas o pós-pandemia começou a bombar, que o pessoal começou a correr atrás de uma renda passiva, e outros, por exemplo, na parte tratando-se dos inquilinos, eles que estavam em um imóvel maior foram buscar imóveis menores. Então, hoje, o que está bombando, por exemplo, são chamados imóveis compactos, que é kitnets, estúdios, lofts, hoje mais conhecido como kitnets, né? Abrangendo aqui kitnets. E kitnet hoje é o que está bombando no mercado, tanto para o inquilino que busca, o estudante, o operário que sai de uma cidade para outra e vai trabalhar, quer um imóvel compacto, que facilite a sua vida na gestão, digamos assim, do dia a dia, de limpeza, etc., né? O proprietário, que até o proprietário que tem imóveis maiores, eles dividem esses imóveis em imóveis menores, e aí para faturar mais. Para você ter ideia hoje, por exemplo, embora botasse uma casa grande de 3, 4 quartos, né, tipo esses imóveis aqui de Pintadas, vamos botar assim como exemplo, tem os casarões, e o pessoal estão fazendo o quê? Estão pegando esses imóveis, dividindo em vários imóveis pequenos. Se um imóvel grande desse chega, digamos, certas localidades, custa R$2.000 a locação, você consegue fazer aí o dobro. Eu estou com um imóvel lá em Salvador, por exemplo, para alugar, imóvel de aproximadamente 200 metros quadrados, para você ter ideia. Esse imóvel é uma casa de 4 quartos, sendo que se for dividir ela vai dar mais ou menos aí uns 8 a 10 kitnets, para você ter ideia. R$2.000, se você pegar uma kitnet com preço baixo de R$500, vai dar quanto? 4 a 10 mil, 4 a 5 mil reais. Entendeu? Então, hoje, muita gente está fazendo isso. Correndo atrás de uma renda passiva e
investindo em imóveis pequenos, né? O que você acha que levou a esse crescimento? Você acha que é pelo preço? Porque às vezes uma pessoa só não quer ter alugar um casarão? No seu conhecimento nessa sua área, o que você acha que levou a esse crescimento da Rapaz, kitnet? Zezinho, tem vários fatores isso aí, né? São vários fatores. Tratando na parte de quem busca para locação, não vou nem falar assim do proprietário em si, mas de quem busca locação, quer facilidade. Por exemplo, eu moro numa certa região e vou para outra região, né? Certo. Eu estou em Salvador, vou para São Paulo, por exemplo. Lá eu quero, vou trabalhar em São Paulo, dando como exemplo. Chegando lá, eu quero facilidade para a minha vida, por exemplo. Por que eu quero facilidade? Imagina você trabalha o dia todo, chega à noite para descansar, você vai limpar a casa, fazer isso, fazer aquilo. Um imóvel grande, não é? Então, no Sim. imóvel pequeno também tem essa facilidade. Outra facilidade, outra questão são os jovens, estudantes, que aí vai para outro local, aí vai passar um período lá, então já facilita também o imóvel pequeno, não é isso? Por exemplo, na parte da construção, quando se divide, já facilita. Outra coisa, os jovens hoje, eles buscam mais facilidade de vida. E tem jovens que não quer adquirir hoje um carro, por exemplo, não quer adquirir uma casa. Aí vai para o imóvel pequeno, porque eles querem o quê? Facilidade, né? Eles querem facilidade. Então, o imóvel compacto facilita bastante. E, para isso, traz o retorno para o proprietário. Não é? Então, Aquele você acha que investidor, a hoje pessoa que quer investir. muitos proprietários e muitos construtores estão dando prioridade a essa nova prática, né? Que é essa nova onda. É antiga, né? Agora não era assim bem divulgado, não era bem explorada. Hoje, kitnets, imóveis compactos tem muito tempo, mas não tem aquela especialização. O pessoal não se especializava em fazer a administração dos seus imóveis. Ainda hoje tem muita gente que não se especializa, né? Fazem de qualquer jeito, mas o foco hoje justamente é se especializar e melhorar a qualidade da administração, porque administrar não só é você pegar, fazer um contrato lá, copia e cola, o locatário, que é o inquilino, entra lá no imóvel, você vai lá correr atrás para receber todo mês, não. Você tem que ter uma comunicação, tem que ter uma vivência, né? E aí facilita tanto para um quanto para outro. Hoje tem algum tipo de kitnet mais procurada, Cláudio? Ou hoje a facilidade tem algum tipo hoje mais procurado? Não, Hoje as pessoas depende de querem? região. Depende de região isso, né? Porque, assim, por exemplo, na Bahia, hoje, vou botar Salvador, hoje, os imóveis, por exemplo, antes, um período atrás, ninguém procurava imóvel mobiliado, para você ter ideia. Agora estão procurando muito mobiliado. Então, também vai de região e vai da prática, né? O pessoal vai acostumando. Já aí na sua região, por exemplo, São Paulo, a região que você está aí, o pessoal procura muito imóvel também imobiliado, já procurava de antes. Hoje, a estrutura que já estou montando, a maioria é imobiliado, né? Fica um pouquinho com valor maior, mas já facilita. Bom, hoje o programa Imóvel em Foco está recebendo aqui o nosso grande corretor de imóvel, Cláudio Rio. Cláudio, vamos falar sobre o ciclo da administração de imóvel na prática. E como é que é isso aí? Veja bem, hoje a locação de imóveis não deixa de ser um comércio, né? Então você tem que se profissionalizar, né, como proprietário, se profissionalizar para administrar seus imóveis. E a administração do imóvel hoje é um ciclo, porque ela se inicia, né, e termina. E ela vai fazendo isso, ó, como o próprio nome já sugere, um ciclo. Então começa de que forma? Preparando o imóvel, como a gente já começou a falar aí sobre o imóvel mobiliado ou não, não é isso? Que Sim. aí de acordo com o público de cada região, a pessoa pode ir testando aí, ver qual é o melhor, certo? Então, você prepara o imóvel, deixa o imóvel já preparado para a locação, a partir daí vai se fazer a divulgação, não é? Que é o segundo processo, a divulgação desse imóvel, aí você vai ver nas redes sociais, geralmente, por exemplo, Facebook, o pessoal utiliza muito nos grupos de Facebook para divulgar os imóveis, cada região tem seus grupos lá, aí você já procura lá os grupos daquela região para anunciar o imóvel,
buscando justamente aquele tipo de público que você quer, né? Se você quer um público estudante, um público solteiro, vou botar assim, ou um público casado, aí você vai explorando, entendeu? A partir daí você vai para a seleção do inquilino, porque quando se você divulga, vai ter os retornos, né? O pessoal vai entrar em contato, tal, aí você, como proprietário, já vai ali filtrando, digamos assim, que é a parte da entrevista. Eu falo, por exemplo, que é a parte do namoro, né? Eu digo que é o namoro, que é mil maravilhas. No início ela é mil maravilhas. Aí você vai, como proprietário, vai filtrar aquele conforme as suas necessidades, o público que você quer, e o que encaixa dentro do perfil, né, que você vai colocar lá no seu imóvel. E aí, praticamente, é uma entrevista. Evidentemente, você vai conversar, marcar uma entrevista lá para uma visita no imóvel. A partir daí, visitando o imóvel, a pessoa vai, digamos assim, olhar o imóvel, se gostar, se não gostou, etc. Gostou do imóvel, mostrou interesse do imóvel, então você, como proprietário, vai apresentar agora as regras para ele, as regras da locação. E aí, geralmente, se tem um formulário onde ele vai preencher, tem algumas perguntas, questão da comprovação de renda, os documentos necessários, esse tipo de coisa. Dá a sequência. A partir daí, nós vamos para o que passa. Vá me ajudando aí, viu, por não esquecer, que você deve estar com a colinha aí. Depois da seleção do inquilino, aí nós temos o quê? A vistoria. Pode ser, na verdade, é o seguinte, aí nesse ponto aí pode entrar a vistoria inicial, que eu vou falar um pouquinho o que é a vistoria, e o contrato, né? Às vezes a pessoa, como proprietário, por exemplo, se faz uma vistoria logo. O que é a vistoria? Ele vai, o proprietário, que já conhece o imóvel, ele fotografa o imóvel dele todinho, registra tudo, maçaneta, portas, pisos, paredes, como está o estado da pintura, como está o estado geral do imóvel. Aí ele faz esse registro, né, fotografa tudo, cria um documento especificando cada ponto, por exemplo, a maçaneta da porta de entrada tal, está em bom estado. Aí tira a foto ali mostrando que está tudo ok. Então, essa é a vistoria inicial. A partir daí, quando ele fizer juntar essas fotos com as informações do estado, da declaração ali, essa vistoria inicial, que é um laudo, que eu chamo laudo de vistoria, ou outros termos de vistoria, vamos tratar como laudo de vistoria. É como se fosse um tipo de contrato, né, onde vai especificar ali as informações, os dados dele como proprietário, os dados também do locatário, eles dois vão assinar, né? Se possível, ter testemunhas, melhor ainda. Hoje utiliza muito assinatura eletrônica para isso, né? Por que tem importância esse laudo de vistoria? Porque isso evita em mais de 70%, 80% os conflitos na locação. Porque imagina só você, hoje aqui, você entra no imóvel, está tudo belezinha ali, né? Chegar quando for entregar daqui a 12 meses, ou que seja, ou mais, ou menos, de acordo com o prazo da locação, chega lá, tem alguma coisa, um problema, né? E aí, como é que você vai comprovar isso? Não tem como provar se você não tiver um lado de vistoria. Fica naquela questão, disse, não disse, não é isso? Disse, não disse. E Então, o laudo de acaba sendo vistoria... acaba sendo uma garantia para os dois lados, né? Porque cada um tem uma prova. Exatamente. É garantia para os dois lados. Não só é para o locador, não, para o dono, não. Para os dois lados. Por que isso? Imagine só o proprietário, ele fez todo aquele relato ali, fotografou no início. Geralmente, quando se entra, tem a tendência do proprietário dar um prazo para que o inquilino, por exemplo, faça alguma constatação, contestação, por exemplo, né, em relação àquele laudo. Digamos que, por exemplo, ele viu algo ali de errado no imóvel, uma tomada que não está funcionando, algo assim. Então, ali já é referência para ele, olha, no laudo aqui está tudo ok, mas só que a vistoria Aquela tomada não está do jeito que está falando aqui. Exatamente. Então, ali já faz o quê? Uma constatação, que é a questão de uma referência. Ele vai lá, faz a referência do que está bom, o que não está bom, e aí passa para o proprietário. Então, isso aí é uma garantia para os dois. Aí fica como se fosse um aditivo, né? De Então, quem fica bem que é quando se aluga um imóvel, né? Tem às vezes, e tem uma coisa muito preocupante, eu sei disso. Eu acho, Cláudio, eu paguei aluguel há muito tempo, não estou pagando agora.
mas estou em outra, não de moradia, né, parte da empresa, sim, da estrutura. Hoje eu vejo, Cláudio, muitas pessoas se preocupam em ganhar o dinheiro, mas não se preocupa não sabendo também que aquele seu inquilino também ele precisa morar bem, mas tem inquilino que se ele vai fazer, chegou lá, uma casa, fez um preço bom, tem alguma coisa, quebra ou fazer com que ele está ali, o proprietário não quer saber de nada, quer saber em ganhar o dinheiro. Eu vejo muito isso. Não foge um pouco dessa parte do proprietário, porque lógico que nem você citou para encaixar a próxima pergunta. Se você entrega um imóvel ok, bonitinho, você tem que receber ok. Mas tem muitos proprietários que você entra numa casa, você quer uma melhora, você quer uma pintura, quer fazer uma coisa, não vou fazer, não, faça aí. E ele não quer que aquele inquilino, que ele desconte, sabendo ele que quando aquele inquilino sai dali, toda a melhora que foi feita fica o dono do imóvel, não é para o inquilino. Aí entra assim na questão das benfeitorias, né? Aí o que vai reger essas regras geralmente é o contrato. Por exemplo, o inquilino ele pode fazer benfeitorias X e Y, outras não. Tratando aqui o seguinte, da seguinte forma: o que for estrutural é obrigação do proprietário. Pronto. Entendeu? Certo. O que é estrutural? Uma rachadura que não foi causada pelo inquilino. Então, é do proprietário. Não é? Digamos que uma parte externa que deu problema no telhado, alguma coisa assim. Tudo depende do contrato aí, mas no geral é dessa forma. Aí vem o seguinte: se, por exemplo, o inquilino quer fazer uma ampliação, aí tem que se ver que tipo de ampliação é essa. Né? A questão da pintura. Se o proprietário entregou a pintura ok, entregou tudo ok, está no laudo ali, como eu te falei a questão do laudo, então o inquilino tem que dar manutenção nessa pintura, certo? E aí eu abro aspas aqui o seguinte: existe muitos proprietários que cobram taxa de pintura anteriormente, quer dizer, fez o contrato agora, certo? E aí quer cobrar taxa de pintura para o inquilino logo. Para quando o inquilino sair, ele já cobrou a taxa, só que isso é ilegal. Porque como é que eu vou perguntar? É isso que eu ia perguntar. Existe isso? De existir, existe na prática de mercado, mas não é legal. Por que isso? Imagina só, você faz uma cobrança agora de algo que não sabe que vai existir. Sim. Porque é a seguinte: quando se tem um problema natural, a pintura, por exemplo, a pintura envelhece. Pela norma BNT, que é uma coisa técnica aí, se salvo engano, é de 2 anos e meio que dura uma pintura. O que eu digo de uma pintura? Não é a pintura pegar, riscar, sujar de qualquer jeito, entendeu? Mas o que eu digo é, por exemplo, a pintura um branco. Se você chegar daqui 1 ano, 2 anos, aquele branco não é branco mais. Ele está abaixo do branco gelo, né? Parecendo mais com cinza. Porque ele envelhece. Vai a tonalidade, né? Exatamente, envelhece a tinta. Então, se envelheceu a tinta, não está riscado ali, por exemplo, não furou a parede e etc., então aquele inquilino não tem obrigação nenhuma de pegar e pintar aquele imóvel. Você está entendendo? Sim. Só que aí o proprietário exige aquela taxa de pintura. Então é errado. Eu falo sempre para eles: não pode. Certo? Não pode. Agora, por exemplo, se ele danificou a parede, mofou a parede, tem vários tipos de mofo. Tem um mofo natural, né, que é por questão da chuva, e tem um mofo que às vezes você cola um móvel ali e tal, aí parede fria, acaba mofando, sujando. Então você tem que deixar a parede respirar. Você viaja, como eu tive uma inquilina, que a inquilina viajava direto, deixava o imóvel fechado, quase 30 dias ou mais. Aí o imóvel não tem respiração, então não tem parede para ficar legal. Certo? Então, tem certos cuidados. É por isso que o laudo de vistoria vai amenizar bastante, junto com... Porque são 3 pontos aí, na verdade, são 3 pontos essenciais para se gerir uma boa locação, tanto para o locatário quanto para o proprietário. Certo? No caso, a entrevista, que entra, após a entrevista, entra a análise de crédito, né? Fazer uma boa análise de crédito para saber quem é quem, certo? Aí o laudo de vistoria e um bom contrato. Então, pegando esses 3 pontos aí, vai gerenciar de boa a locação, tanto para uma parte quanto para outra, porque cada um vai ficar sabendo seus deveres, direitos e deveres, na verdade, né?
Porque hoje tem muitos, a gente vê hoje eu vejo tantos casos de pessoas que moram numa casa, precisa, está ali, entrou na casa, por hora começa a ter um vazamento, uma torneira, como é que fala, o chuveiro dá problema, tudo isso. Então a gente não sabe, né, que aparece esses empecilhos no meio do caminho. E se ele vai fazer isso, gasta, não está nesse contrato, mas isso aparece, surge esse gasto extra. Muitos proprietários não querem arcar com isso, querem receber. Outros não, se você gastar, beleza, a gente faz. Então, hoje, por isso que eu lhe perguntei sobre essa parte, que eu vejo muitas pessoas que chegam numa casa e querem fazer uma melhora, mas tem proprietário que não quer fazer e não quer que o inquilino faça. Porque também tem essa. O inquilino também, durante o tempo que ele estiver ali naquele imóvel, ele é dono. Ele não é no papel, mas ele... A posse é dele, porque o proprietário passou a posse para ele, uma posse onerosa, chamada, porque ele está recebendo por isso. Então, é uma posse onerosa. Aí é o seguinte, cada um tem sua parte aí. Você tratou aí, por exemplo, uma torneira. Sim. Você tratou aí de um chuveiro, um exemplo. Vai depender do caso aí, se o proprietário é responsável ou não, certo? Vamos dizer o seguinte, a torneira, o proprietário entregou uma torneira nova, semi-nova, etc., sem problema nenhum. Mas aí ele começou a usar bastante, porque quem está usando é o inquilino. Mas se o inquilino começou a dar vazamento naquela torneira ali, e no laudo de vistoria, que aí vem a importância do laudo de vistoria, estava constando que estava tudo ok, e ele fez o teste e estava tudo ok, vai depender aí do prazo que ele deu também para, digamos, essa constatação. A partir daí, se deu problema, é o inquilino que vai responder, nesse caso aí. Agora, vamos tratar o seguinte, torneira, chuveiro. Os dois deu problema, mas aí, a depender do caso, na maioria dos fatos aí, quem responde é o inquilino. Por quê? É consumo, entendeu? Isso é chamado bem de consumo para locação. Que fique bem claro isso aí. Agora, vamos dizer que deu problema em um cano, em uma canalização interna. Um cano lá interno, no chuveiro, que seja ali internamente. Isso não estava previsto no contrato, essa pessoa mudou, às vezes por algum uso, excesso que teve, isso começa a não aguentar, estourar, até cultura, muitas coisas, né? E isso apareceu um extra. Como resolver isso? Por exemplo, vamos aqui por parte, por exemplo. O cano, internamente, deu problema ali, está dando vazamento na parede, certo? Um cano interno. Só que não foi causado pelo inquilino. Por que não foi causado? Ele não furou a parede. Porque aí é onde vai vir a perícia. Ele vai lá analisar, o proprietário vai lá analisar, ou chama o encanador para analisar, etc. Né? E aí ele vai ver de que foi o problema. Foi algum furo que o inquilino causou? Não. Então, de quem é? É estrutural aí. É um caso estrutural. Então, o proprietário que responde nesse fato aí. O chuveiro, por exemplo, deu problema, começou a dar vazamento, é o chuveiro, é externo. É o uso, quem está usando ali é o inquilino. Então, quem responde é o inquilino. Você entendeu? A mesma coisa a parte elétrica. A parte elétrica deu problema ali, por exemplo, na tomada. É o que mais dá problema, né, Cláudio? O que mais dá problema é a parte elétrica, né? Muito. A parte elétrica, por exemplo, é exagerado. Dá muito problema. Aí tem que analisar a parte elétrica, por exemplo, se é uma instalação antiga, se foi, por exemplo, uma tomada que às vezes o inquilino pega, bota aqui, chama o T, ou a região chama T, outra região chama Benjamin, não é isso? Aí vai lá e coloca meio mundo de coisa naquele T ali. Esquenta, dá um superaquecimento, dá um problema na rede elétrica. Então, só o técnico para averiguar ali. Num caso desse, não aconteceu, apareceu. Aí o dono fala, não, mas eu não mandei fazer, porque mas você que causou isso. Como faz? Como comprovar? Porque isso não estava no contrato e ele surgiu. No seu conhecimento hoje, como não, aí é o seguinte, eu não saberia responder. Quem sabe responder aí é o quê? O técnico eletricista. Ele vai chegar lá com você e vai dizer, olha, aqui aconteceu algo. Ah, não, mas aconteceu algo, exatamente. Ele vai lá como ponto neutro. Chega lá, olha, o que aconteceu aqui foi isso, isso e isso. Pronto. Então, aí vai decidir quem resolve, no caso. Foi mau uso? O inquilino responde. Foi coisa natural? Quem responde é o proprietário. Entendeu? Então, são coisas assim que para gerenciar o conflito, que é por isso que eu digo que tem que se profissionalizar para entender. Inclusive, na própria lei do inquilinato, lá no artigo 22 e 23,
tem várias informações referentes aos direitos e deveres dos dois, entendeu? O 22 trata do locador e o do 23 do locatário. Salvo engano, se eu não invertir, é isso aí. Eu sei que o 22 e 23 é dos dois. Né? E lá tem vários direitos e deveres referente a isso. E tem várias sequências lá de informações, o que é de cada um. Inclusive o uso, tratando do inquilino, por exemplo, que para ele usar o imóvel como se fosse dele. Quer dizer, está dizendo o seguinte, para ter aquele mesmo cuidado como se fosse Dê uma acrescentada nesse ponto aí que você citou agora. Sim, diga. Dê mais mais explicações, dê mais uma explicação. Isso é de grande importância. Referente aos direitos e deveres deles? Isso. Não, é assim. Pega um pouco para a gente ver. Na cláusula 22, 23, tem várias informações lá referente aos deveres e direitos de cada um. Isso não só nessa questão de benfeitorias, o que deve fazer, o que deve ser feito, mas no proceder geral, por exemplo, referente à legislação, referente aos cuidados que deve ter, referente, por exemplo, à questão do pagamento de IPTU, do pagamento de seguro contra incêndio, essas coisas. Então, lá tem algumas informações sobre isso. Então, é importante esses dois artigos. Vou passar aqui a lei, que fica melhor. Quem quiser procurar, pode procurar no YouTube aí, no YouTube não, no Google, Lei do Inquilinato, ou Lei 8.245/91. Vou repetir, viu? Lei 8.245/91. /91 porque é do ano de 91, 1991. Certo? Então, nessa lei aí, tem todas as informações referente à alocação de imóveis. Né? E, principalmente, nessa parte aí dos direitos e deveres, está no artigo 22 e 23. Quem quiser ir lá, dá uma olhadinha. Não tem tudo, porque lá é mais ou menos, digamos assim, é um passo. É um passo que você deve seguir. Dali você vai pegar nos outros, se você tiver interesse em buscar ao seu conhecimento, ao seu favor. Isso, exatamente. Bom, hoje o nosso programa Imóvel em Foco está recebendo aqui o corretor de imóvel, nosso querido Cláudio Rios, dando dicas maravilhosas. E vem mais, aqui nosso programa vai estar aqui constante na nossa TV Falar Pintadas. Eu queria que você falasse se você já enfrentou isso ou algum cliente seu. Acabou o contrato daquele imóvel e aí o cliente não quer sair, mas o patrão, o proprietário quer que ele saia. Né? Talvez ele achou uma proposta melhor, talvez ele não se agradou com aquele cliente, quer tirar, e aí o cara quer continuar. Como resolver um impasse desse? Você já teve um impasse desse? Teve algum cliente seu que já teve isso? Rapaz, comigo não. Comigo não, porque quando eu faço, já explico direitinho como é que funciona. Pelo seguinte, hoje, isso nós vamos tratar, eu sei porque eu falei com você que a gente vai combinar para passar temas, vamos passando por sequência. digamos assim, mais completos em outros programas, né? Eu acho que a gente vai seguir. Mas vou dar uma apanhada em cima disso aí, que foi muito importante essa informação sua aí, essa indagação sua aí, porque muita dúvida tem sobre isso, sobre essa questão de prazos na locação. Né? Então, vou dar aqui só um apanhadozinho geral sobre isso aí que você falou. Porque assim, como é que funciona, Zezinho? Hoje, a maioria do pessoal, eles fazem contrato de 12 meses, certo? E lá colocam uma cláusula, vejam bem como é que funciona, coloca uma cláusula que a partir dos 12 meses, ele proprietário, entendeu? Pode pedir o imóvel de volta, certo? E o inquilino também pode entregar o imóvel de volta. Só que aí o proprietário cai do cavalo. Pelo seguinte, porque ele não pode pedir o imóvel de volta, salvo algumas especiarias aí, digamos assim, né, que a lei, mas no geral ele não pode. Por quê? Porque a lei, o contrato de 12 meses, quando você faz um contrato de 12 meses, o proprietário só pode reaver este imóvel, veja bem, só pode reaver este imóvel após 5 anos.
Você entendeu o negócio? Aí entra o seguinte, entra uma questão aí chamado prazos da locação. Porque o prazo da locação tem uns efeitos, isso tratando em residencial, porque eu não vou tratar aqui no não residencial, que é o comercial, não, porque o comercial já é um pouco diferente, certo? Vamos manter no residencial, que é onde tem a maioria massa. Exatamente. O residencial é o seguinte, existem os efeitos da locação acima de 30 meses e abaixo de 30 meses. Acima e abaixo, certo? Se você faz um contrato de 30 meses, né, aí a partir, quando, por exemplo, venceu esses 30 meses, você, proprietário, pode solicitar esse imóvel de volta, sendo que você teve de avisar, notificar esse inquilino com 30 dias de antecedência. Pronto. O inquilino tem a obrigação de entregar o imóvel para você. Não tem conversa se o proprietário quiser. É chamado isso aí, chamado na parte técnica, é denúncia vazia. Entendeu? Quer dizer, não tem motivo, não precisa de motivo para o proprietário pegar esse imóvel de volta. Certo? Então, esse é um ponto. Agora, tratando aqui na massa geral, que é contrato de 12 meses, o proprietário só pode ter esse imóvel de volta se for em algumas situações que está lá no artigo 9 da lei do inquilinato, né? E aí eu não vou tratar aqui no geral, mas só falando aqui mais ou menos a cláusula. Mas vou comentar aqui alguma coisa, por exemplo. Quando ele quer um imóvel, por exemplo, para uso próprio, o contrato venceu. Certo. Porque antes de vencer o contrato de 12 meses, ele não consegue, né? Mas o contrato venceu. E aí ele precisa do imóvel, ele notifica aquele proprietário, certo? Para uso próprio. Aí agora tem aquela questão, o cara vai dar uma de esperto. Ah, não, eu vou pedir o imóvel de volta para dizer que é meu, que eu vou usar, só que ele não usa. E aí, cara, o inquilino vai e descobre, aí ele vai ter que pagar tudo para o inquilino de volta. E eu já vi isso, Tem multa. Eu já vi isso. A lei tem multa na lei, viu? E tem multa que vai, inclusive, da prisão, certo? Para o proprietário, da prisão isso, porque tem um prazo, inclusive, até 6 meses, se eu não me engano. Ele está usando de má fé, né, Cláudio? Exatamente. Agora, assim, se for para uso próprio mesmo, e ele comprovar que é uso próprio, digamos aqui, se eu não me engano, até 6 meses, se ele não usou esse imóvel, aí pode dar problema para ele. Mas se ele usar o imóvel nesse período, entendeu? Eu não lembro se é 6 meses, mas, salvo engano, é até 6 meses. Aí ele usa esse imóvel, beleza, não tem problema. Mas se ele não usar o imóvel, e esse inquilino descobrir, hoje a internet está aberta aí para qualquer um. Fácil descobrir as coisas. Então, você não pode vacilar, tem que ser profissional. Não é? Agora, o inquilino, ele pode entregar o imóvel, pode devolver o imóvel a qualquer tempo que ele quiser. A qualquer tempo. Se tem um contrato de 12 meses, depois dos 12 meses ele não paga a multa, porque o contrato dele é 12 meses, certo? Antes disso, aí ele vai pagar a multa. Aí é onde tem que ter um contrato bem elaborado, com a multa lá especificando, tal. Isso ele vai pagar chamado por rescisão antecipada, porque ele está entregando o imóvel antes. Então, tem a multa lá no contrato por rescisão antecipada. Essa rescisão tem um cálculozinho lá, tal, que é proporcional ao período que falta, etc. Inclusive, eu tenho um calculador que eu disponibilizo gratuitamente para o pessoal lá no meu portal, que uma plataforma que eu tenho de gestão de locação para atender todo o Brasil, né? Bom, hoje o programa Imóvel em Foco vai ficando por aqui, nossa estreia. A gente está recebendo aqui o corretor Cláudio Rios, mas vem muito mais, porque eu vou entrar em cada tema. Rapaz, nesse último aqui que você falou, eu já vi isso aí, deu ruim, e aí o cara... Dá ruim. Rapaz, esse último aqui foi demais. A gente agradece a você, a Rede Fala Pintadas agradece você, corretor Cláudio Rios. Você depois vai encontrar ele nas redes, a gente vai botar tudo dele aqui para você estar seguindo. Ele vai estar sempre aqui trazendo esse programa bacana e a gente vai replicar pelas redes aqui. Quero que você faça suas considerações finais. A gente fez um apanhado e vem aí depois os tópicos bastante, que eu vi que tem muita coisa que vai ajudar muita gente. Queremos agradecer. A parte de locação tem muita coisa. Finais aí, Cláudio. Veja bem, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez contigo e com o teu público, né? Espero aí compartilhar conhecimentos, dúvidas. Interessante também, pessoal que tiver dúvidas, se quiser aí passar perguntas para você, né?
E aí a gente vai tirando essas perguntas, que acho que é interessante isso, né? Entendeu? Porque aí, quanto mais dúvida o pessoal tiver, a gente vai explorando justamente essas dúvidas que a gente vai sentindo, vai sabendo qual é a dor. Não importa se você é proprietário ou se você é locatário, não importa. Quando eu falar locatário e inquilino, é o mesmo, viu, gente? Locatário e inquilino. O proprietário é locador, tá bom? Então... Isso é muito bacana. E a gente vai estar soltando, aliás, a Rede Pintadas tem aí um telefone direto para quem quiser falar com a gente. Está aí, vocês podem ir na página Fala Pintadas, é o 13-99605-5572. Hoje você encontra a Rede Fala Pintadas, TikTok, Instagram, YouTube, Kawaii, Facebook, e hoje aqui, nossa TV Fala Pintadas. Então, tem aí para você falar com a gente, deixe a sugestão, entre aqui na TV, tem toda aqui, tem 2 linhas disponíveis para vocês, deixe o nome, dê o endereço, e no próximo programa o Cláudio vai respondendo, vocês vão deixando as perguntas, que vem bastante aí. E assim, o programa Imóvel em Foco, hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez ao senhor e à senhora, aonde o horário que você for assistir, e a gente vai disponibilizar. Cláudio, deixe suas redes sociais aí para o pessoal quiser encontrar você. Pronto. No YouTube, eu tenho um canal no YouTube, que eu também boto várias informações lá, é Cláudio Rios, não é isso? @ Cláudio Rios. No Instagram, eu uso o da minha plataforma, que é o proprietário, _ certo? Eu também tenho Organizarte Cadastros, que esses dois são, que faz parte das informações, que eu vou sempre botar informações lá, referente à análise de crédito para locação, referente à parte de gestão de locação, que é o meu foco principal, tá bom? Muito obrigado. Assim a gente agradece o programa Imóvel em Foco de hoje. Fica pelo aqui. Recebemos aqui, ele vai estar aqui direto, o grande corretor de imóvel, Cláudio Rio. E a rede Fala Pintadas agradece, a TV Fala Pintadas, Web TV, aqui você se vê. Muito obrigado a todos. Tudo de bom.